Salve, eu sou o André Boff. Eu tô aqui hoje para dizer por que eu não vou nos atos do dia 29. Eu, você e vários outros brasileiros estamos vivendo num país em que está em curso um verdadeiro genocídio. Existem mais de 450 mil mortos oficialmente, fora subnotificações, nesse país no momento. Um país onde estão surgindo novas cepas, todas as semanas a gente vê novas notícias dizendo sobre novas cepas, um país que não tem nenhum tipo de restrição para viagens do exterior, que está importando novas cepas, assim como importou a primeira chegada do vírus, porque não fez nenhum tipo de contenção 1 ano e meio depois da pandemia, também segue não fazendo contra novas variantes, estamos vendo a chegada da possível terceira onda com a nova cepa do vírus indiano, e é nesse cenário em que não se faz nada contra o vírus, a não ser tentar se administrar a lotação das UTIs, como a gente viu no último pico aí da segunda onda do coronavírus, que é nada mais do que um critério administrativo e não um critério epidemiológico. Além disso, não se faz nada. Estamos diante de um governo e de governadores e de movimentos bolsonaristas e de todos os tipos que fazem manifestações contra lockdown, que fazem manifestações contra máscaras, que vão em CPIs falar sobre tratamentos precoces que matam mais em conjunto com o vírus do que se as pessoas estivessem garantindo as medidas de isolamento social, que estão combatendo constantemente tudo aquilo que serve para poder proteger as pessoas e obrigando elas a se aglomerarem. A gente está diante de um genocídio com todas as letras. É o que está acontecendo, um extermínio em massa de uma população por ação e inação de grandes capitalistas, empresários, grandes banqueiros. Não dá para, nessa situação, apelar para comoção moral ou para comoção de um sentimento que o inimigo possa ter, porque o que está acontecendo é exatamente isso, é uma guerra social contra nós, trabalhadores. E nessa guerra social, os que vão morrer não são aqueles que furaram a fila da vacina, não são aqueles que foram para Miami para tomar a sua vacina da Pfizer, são aqueles que estão trabalhando, gerando riqueza para esses setores, que estão todos os dias aglomerados nos ambientes de trabalho, aglomerados nos transportes públicos, que estão tendo que fazer suas compras, que estão tendo que viver suas vidas normais em meio a uma catástrofe que está acontecendo. Nós estamos diante de um país que em 4 meses vai ver 1 milhão de mortos oficialmente, fora os subnotificados, que podem ser de 3, 4 vezes mais. Os atos estão sendo chamados para poder garantir, supostamente, uma massa de apoio ao impeachment. Mas o que é muito engraçado é que quanto mais se fala em desgaste do Bolsonaro, menos a CUT, o PT e esses membros da esquerda liberal agem para garantir de fato o impeachment e para garantir de fato a derrubada do Bolsonaro. Isso porque para eles interessa muito que o Bolsonaro sangre pouco a pouco até 2022 para uma promessa de mudança e melhoria de vida em 2023. Só que aí a gente tem que pensar, o custo de cada dia de erro, de cada dia de equívoco, são 3 mil agora, segundo as cifras de agora, 3 mil mortos por dia. Nós estamos diante de um cenário em que em 4 meses vamos ter 1 milhão de mortos. E até 2023, vamos ter quantos milhões de mortos? Esse é o custo humano. Todas essas saídas, mesmo se fosse garantido o impeachment, nós não teríamos uma saída do governo a não ser a daqui 1 ano e meio. Se a gente for esperar as eleições, nós estamos falando de uma melhoria em 2023. É razoável esperar todo esse tempo a esse custo humano? É razoável? Eu não vou no dia 29. Eu não vou porque eu não sou louco de fazer a mesma coisa vez após vez, esperando resultados diferentes. Esse não é o primeiro ato e não vai ser o último ato que acontece dentro da epidemia por bandeiras que são ineficazes e irreais. Porque se eu quero trocar a roda de um carro que, estando quebrada, pode causar um acidente e me matar, eu não vou numa padaria comprar um pedaço de pão para trocar a roda. Eu não vou na marcenaria pegar um pedaço de pau para trocar a roda. Eu não vou num açougue comprar um bife para trocar a roda. Eu vou numa autopeças comprar uma chave de rodas para trocar a roda. No Brasil, no entanto, aqueles que estão na direção dos grandes sindicatos, que estão na direção dos grandes movimentos, que têm capacidade de colocar em movimento uma força social para derrubar esse governo, para garantir que a população garanta o direito de quebra de patente de vacinas, garanta o direito de ter um lockdown e que esse lockdown seja pago com o lucro desses grandes bilionários, como os bancos, as grandes empresas que lucraram muito na pandemia, eles não fazem. E tentam nos convencer que temos que comprar pão para trocar roda. Isso não vai acontecer.
Fazer atos de milhares por impeachment nessa situação não vai servir para nada, a não ser da demonstração de impotência e de infectar milhares e milhares daqueles como nós que estamos querendo fazer alguma coisa. Então vamos falar a verdade? Nós temos que pôr arrebento, sim. Só que nós temos que pôr arrebento com um programa de ideias, com bandeiras e com métodos que sejam condizentes a essa situação. A gente que é peão, e eu sou um desempregado, como vários outros milhões de brasileiros, precisamos da solução para já. Não precisamos da solução para daqui a 2 anos, daqui a vários meses, daqui a 3 anos, em 2023. Precisamos da solução para já. E a solução e os métodos para já são esses. Ao invés da gente botar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na rua para poder fazer atos que vão ser praticamente performances, que vão ser esquecidos daqui a 1 semana, 2 semanas, por que não se organizam essas organizações? Algumas centenas, alguns até milhares de grupos, pequenos grupos de 10, 15 pessoas, para poder paralisar os locais de trabalho e paralisar todas as vias dessa cidade. Porque é nosso dever moral parar o funcionamento dessa cidade, de todos os locais de trabalho, onde está acontecendo um genocídio. Isso eu estou falando em São Paulo, mas isso vale para o Brasil inteiro. É nosso dever moral paralisar e garantir, seja com pneu, seja com barricadas, seja com o que for. Eu estou até, inclusive, correndo risco de estar gravando isso aqui agora para poder botar, mas é um risco que esse sim vale a pena, diante de um genocídio, com todas as palavras que estão acontecendo. E isso tem que ser por um programa que é o que responde à nossa solução para já. O que o trabalhador precisa agora? O trabalhador precisa de vacinação em milhões. A única forma de garantir isso é com quebra de patente das vacinas, para que a gente possa aplicar todos os tipos de vacinas disponíveis com a quebra delas e produção nacional imediata. A gente precisa também de um lockdown imediato. É a única forma de barrar a transmissão do vírus. E o lockdown, para existir, tem que ter auxílio emergencial pago, digno, de R$ 1.500, R$ 2.000, para poder garantir que a população fique em casa, para poder garantir que a gente passe de maneira possível materialmente esse período e que a gente possa lutar. É só isso que pode garantir que a gente tenha um desfecho que interesse a nós trabalhadores. Porque estamos no meio de uma guerra. E eu, como muitos desses aí que estão passando o perrengue e o veneno nessa situação, não vou fazer a mesma loucura e não vou servir de massa para disputa eleitoral, para disputa mesquinha por cargos e chorando todos aqueles que eu perdi, todos aqueles que eu quase perdi e todos aqueles que eu posso perder diante de uma epidemia mortal que pode matar ainda milhões de brasileiros. É por isso que eu não vou. Mas isso não significa que eu não quero lutar. Significa que eu quero lutar, mas eu quero lutar para vencer.